Olá, MD Times, bem-vindo a mais um programa. E hoje estou aqui com meu amigo Mauro Rakoski, que é muito legal estar nesse lugar, que é a maior assistência técnica relojoeira da América Latina. Mauro, muito obrigado por me receber aqui e por nos permitir gravar, né? Que na verdade não é eu que estou te recebendo, você está me recebendo aqui no seu ambiente em São Paulo e é uma honra estar contigo e perceber o quanto de coisa em comum a gente tem, né? Gratidão, a honra é minha, é um prazer. As portas estão abertas para quando você quiser, não só gravar comigo, mas quando você estiver aqui em São Paulo e quiser gravar com mais alguém, Olha o espaço está aqui aberto para você. E é um prazer estar conversando com vocês, todos os aficionados por relógios, relojoaria, que estão aí no canal do meu querido amigo Felipe, na MD Time. É isso aí, então vamos começar com perguntas, meu amigo. Eu queria saber, quando você começou a Watch Time, foi em 2001, né? Qual foi o seu desafio para chegar até aqui? Me conta um pouco o início da sua história. Então, eu começo a minha história, eu vou voltar um pouquinho, eu começo aos 9 anos no interior, sendo office boy do meu ex-cunhado, foi casado com a minha irmã, e eu comecei lá ajudando a polir, fazer soldas de joias, anéis, enfim, correntes, e aí aprendi a montar e desmontar relógios. E fiquei até os meus 17 anos com ele, e aí fui a Curitiba estudar, acabei entrando numa oficina que consertava relógios para o grupo Bergerson, né, o querido Francisco, nosso saudoso Francisco, que não está mais aqui com a gente. E lá eu tive a oportunidade de aprender sobre o mercado suíço e relógios melhores. E fiquei 8 anos lá e tive o convite do SWAT Group a ser um parceiro oficial deles no Rio de Janeiro, em 2001. E eu era um moleque, 24 para 25 anos e tal, e eu acabei aceitando esse desafio. Mas como moleque, não tinha experiência alguma e também não tinha dinheiro guardado algum para começar essa operação. E o principal grande desafio foi realmente o financeiro. Como capitalizar, como reunir dinheiro para conseguir montar esse escritório. Sim. E aí eu também venho de família muito simples. Meu pai e minha mãe têm uma autoelétrica e autopeças no interior. E aí fui bater lá, falei, pai, mãe, preciso, se não tiver eu preciso do crédito, Mãe preciso do trocínio, nome. pai trocínio, né? E no final da história eles acabaram fazendo financiamento no banco, mais ou menos como parecido com a história de vocês do recomeço. Também falou, cara, eu vou dar um jeito, no dia do pagamento da prestação eu vou dar um jeito e vou pagar. E assim foi. Então o desafio financeiro foi o principal nesse momento do início da Watch Time no Rio de Janeiro em 2001. Que bacana. E ver a Watch Time hoje, né? Eu tive a oportunidade de fazer um tour aqui e a gente fica impressionado, né? Com a quantidade de pessoas, com cada equipamento, né? O cuidado que vê ali de cada relojoeiro, né? Realmente é muito bacana ver todas as pecinhas se encaixando ali, né? Como é grandioso. Esse relógio que está no seu pulso, tem muitas coisas por trás, né? E tem uma equipe ali funcionando para que tudo corra bem, né? Exato. Joia. E falando ali dos relógios, assim, as questões de assistência, Mauro, qual é o problema mais comum que ocorre no relógio mecânico? O que os proprietários mais... o que você poderia preveni-los de repente? Quais são os maiores problemas que traz um relógio mecânico? Então, vamos lá. O relógio ele tem um paralelo, Felipe, muito próximo ao carro. Certo. Então, eu necessito fazer a minha troca de óleo ou de 5 em 5 mil quilômetros, ou de 10 em 10 mil quilômetros, eu tenho que trocar óleo, tenho que trocar filtro. E o relógio, por muitos anos, ele não foi difundido. Isso é um problema lá de trás. As fábricas não se preocuparam em conscientizar os consumidores da necessidade da manutenção. Sim. Então a pessoa comprava o relógio e ia usar 5, 10, 15 anos sem fazer nada. Enquanto o relógio estivesse funcionando, tá adiantando meia hora por dia, tá atrasando, o cara estava ali e tal. Então, em resumo, é a falta da manutenção periódica. Então, se eu tiver o cuidado de fazer a manutenção periódica no meu relógio de 5 em 5 anos, eu vou ter
uma eficiência de funcionamento e uma longevidade do produto ad eterna. Sim. Então, o relógio mecânico, ele é para a vida toda. Então, ele vai passar de geração para geração, de pai para filho, de filho para neto. E neto. não é por ser a vida toda que você não precisa mexer nele a vida toda, né? Precisa ter esse cuidado, então, periódico, mesmo estando ali, eu nem usei direito e tal, é bom. Porque fala assim, às vezes o cara fala, eu deixei a coroa puxada, né? Eu deixei ele sem usar. Isso, da mesma forma, precisaria estar tendo cuidado, certo? A troca de bateria... falando do quartzo agora. Só não vamos falar das baterias de lítio ou dos solar graphs, os relógios normais com baterias normais. O recomendável é que se faça a troca de bateria de 2 em 2 anos. Por quê? A bateria ela tem uma junta de vedação dela e essa junta com o tempo ela vai ressecar. Sim. Então, se a junta ressecar, eu tenho mercúrio e óxido de prata dentro da bateria. Ela vaza, que é o tal famoso vazou a bateria. Sim. Então, por que fazer de 2 em 2 anos? Porque se o meu mecanismo estiver muito bom, o consumo está baixo, a variação está tudo ok, o meu relógio vai funcionar 3, às vezes 4, às vezes 5 anos com essa mesma bateria. Porém, essa bateria, ela ressecou a juntinha, ela começou a vazar. E aí, essa oxidação, ela se dá até o momento que se interrompa toda a energia da bateria, da pilha, e aí quando o relojoeiro vai abrir, o relógio está todo oxidado. Se deixar a coroa puxada, economiza a bateria ou não? Economiza um pouco a bateria, sim. Mas não adianta eu economizar a bateria e aí ela tem o vazamento. Entendi. Então, a minha orientação técnica nesse sentido é não puxa a não coroa. Puxa a coroa, mesmo que vai economizar um pouquinho a sua bateria. Isso, melhor deixar ele tocando, deixa o relógio funcionando. O que eu sempre uso como exemplo é pega, principalmente final de ano, pega final de ano ou início de ano e tudo que você tiver de bateria para trocar, você troque. Ano sim, ano não. O controle de casa, ar-condicionado, TV... Troque tudo. Por quê? Porque senão daqui a pouco é um para aqui, outro para o mês que vem, e daqui a pouco você está sem bateria em casa, sem pilha em casa, você não consegue ter. Se eu tiver uma data, tanto para os aparelhos, os controles domésticos, quanto para os meus relógios, eu sei que todos os relógios vão estar sincronizados e ano sim, ano não, eu faço essas trocas de bateria. Falando de bateria, uma coisa curiosa que eu percebi aqui foi umas garrafas com várias baterias trocadas antigas. Há uma tendência no mercado relojoeiro aí para diminuir o uso de relógios a quartzo, haja vista a questão poluente ou não. O que você me diz sobre isso? Cada vez mais as marcas se preocupam com a natureza, com o meio ambiente. Então, tanto ao descarte de material químico quanto ao uso de baterias, se existe uma necessidade para fazer o descarte de maneira correta, para quem recicle, enfim. Porém... Aqui você tem essa preocupação com as baterias que estão trocadas aqui. Com certeza. É um processo de reciclagem. Exato. Porém, se nós falarmos do luxo, então, vamos dizer que nós temos relógio de entrada, mid-level, luxo e alta relojaria. Vamos fazer essa subdivisão. O luxo, eu acho que... É notório que mais de 90% dos relógios são mecânicos. Mas se você fala da linha de entrada ou o mid-level, eu diria que aí é 80% de relógio quartzo e 20% de relógio mecânico. Então há uma inversão no ticket de valores, Sim. onde no relógio de entrada, no relógio mais simples, o relógio a quartzo prevalece. Sim, e as marcas de luxo têm buscado, inclusive, o solar, né? Sim. Um relógio, né, solar. Como é que é o solar? Quanto tempo ele permanece ele funcionando? Ele precisa também ter essa manutenção periódica? Assim, e ele tem uma bateria também ali, né? Ele é um capacitor, digamos assim. É uma bateria, mas que ela se auto-recarrega. Essa que é a diferença. Mas o teu espaçamento de manutenção é maior. Então, do relógio mecânico seria de 5 em 5 anos. O quartzo de trocar a bateria de 2 em 2 anos. O solar é uma previsão para de 10 em 10 anos a gente fazer essa manutenção. Essa manutenção. Exato. É uma manutenção mais longínqua e o resíduo, então, é menor, né? Exatamente. Menos resíduo aí nessas trocas. Exato. Que bacana. Falando de relógio automático, Mauro, quanto mais corda ou menos corda influencia na questão de atrasar ou adiantar o relógio ou não?
Assim, vamos pegar relógios com reserva de marcha de 40 horas, que talvez 80% da produção mundial é mais ou menos com isso, entre 40 e 50 horas de reserva de marcha. O relógio, com essa quantidade de reserva de marcha, eu com pouca energia, a minha performance, a precisão do meu relógio, ela não vai ser tão boa. Porém, se eu tiver com ele carregado mais carregado, ele vai funcionar muito melhor. Ou seja, é bom se preocupar quantas voltinhas dá na coroa ali para estar bem carregado. Então, tem algum número assim mágico para isso? Dá 20 vezes a voltinha ou não? Depende do... Assim, para relógios nesse nível de reserva de marcha, eu sempre sugiro entre 20 e 30 voltas na coroa é o suficiente para você... deixar ele na capacidade máxima? Não na máxima, mas mais na metade. Okay. Entendeu? Eu quero fazer o carregamento total, não tem problema nenhum, você não vai ter desgaste nenhum. Eu peguei o meu relógio, está parado, eu só vou dar essa corda na primeira vez que eu vou usar. Isso me falaram uma vez, você carregar ele toda hora, há um desgaste maior do relógio, nada a ver? Ou sim ou não? Se eu fizer a manutenção de 5 em 5 anos, eu não me preocupo. Okay. Agora, se eu só der corda e vou usar esse meu relógio por 10 anos, o desgaste vai ser um pouco maior. Daí sim. Sim, está usando mais ali, né? Exato. Faz sentido. Com relação essa semana aconteceu um negócio bem peculiar. Né? O cliente às vezes compra um relógio, sei lá, um caso aconteceu essa semana com a gente. Ele comprou um Tag Heuer em 2018. E trouxe somente agora para fazer uma revisão, né? 2025. Então são 7 anos. Né, de uso. E aí a gente passou um orçamento e tudo, o cliente pulou dessa altura, falou que, nossa, é o preço do relógio e tal. E é sempre a analogia que eu uso também, é a analogia do carro. Né? Eu falo, olha, devia ter feito uma revisão e tudo. E outra situação é que houve um aumento no produto. Né? O próprio relógio dele, foi o que eu sintonizei, ele teve um aumento. Se fosse comprado hoje aquele mesmo relógio, na mesma categoria, o mesmo tipo de maquinário, ele teria pago praticamente o dobro quase do que ele pagou há 7 anos atrás. Sim. Né? E lógico, a revisão que ele gastaria há 7 anos hoje tem um custo também mais elevado. Né? E eu sempre falo, você comprou um carro bom, você não vai levar para fazer uma revisão no seu João da oficina. Né? Exatamente. Então, seu Zé, seu João, um abraço, né? Respeitando a todos. Mas, claro, com mas certeza. O que eu quero dizer se você comprou um bom carro, você vai levar na concessionária para fazer isso. Né? Do mesmo modo, o relógio. Né? O ideal é estar sempre na autorizada, cuidando dessa manutenção. Mas ele falou assim para mim, e o que você me diz da garantia vitalícia? Eu falei, eu digo que eu nunca falei isso. Né? Nós não estamos instruídos a falar isso. Mas eu fiquei curioso, existe algum relógio que dá garantia vitalícia de uso? Existe isso ou não? Assim, eu escutei isso algumas vezes na minha vida, onde a Fossil, para os Estados Unidos, ela dava garantia de vitalícia para a troca de bateria, mas para o mercado americano. Logo no início dos anos 90, ali, quando a Fossil veio forte para o mercado. Então, 90, 2000, foi mais ou menos isso. E eu recebi alguns clientes na época que a gente trabalhava com o Grupo Fossil, que era o pessoal da antiga Natan, né, a família Kimmelblatt. E a Emerson falou, olha, o pessoal está falando que tem garantia vitalícia para troca de bateria. Eu falei, não, isso é só para o mercado americano. Aqui não existe e a gente tinha que cobrar, faturar. Mas eu recebi essa informação. E escutei no passado também algo sobre a Cartier, um modelo que a Cartier fez e tal, mas não procede. Não procede. A Panerai lançou há alguns anos, se eu não me engano, uma garantia de 70 anos, num ano de aniversário deles. Mas também não recebemos nenhum relógio aqui no Brasil, tá? Ou seja, é um ato isolado de alguém que faz, de repente, essa promoção, né? essa bonificação. Exato. Mas é algo muito difícil no mercado relojoeiro, né? Quase o único, né? Quase o único. É como tudo na vida, eu acho que qualquer bem de consumo, né? Tem que ter essa preocupação de entender, por mais caro, por mais valoroso que seja, há um cuidado, né? Sim. Na vida tudo precisa, né? ser cuidado. Assim. O paralelo que eu uso é o mesmo que o carro. Não é porque eu compro uma Porsche ou uma Ferrari que eu não tenho que abastecer e trocar o óleo do motor. Exatamente. Se eu comprar um Rolex, comprar um Omega ou comprar um Tag, indiferente, se aqui é 200 mil e aqui é 30...
ambos vão ter que ir fazer a manutenção também. Sim, sim. Mauro, você estava falando sobre categorias de relógio. O que torna um relógio de alta ou baixa relojoaria? Como é que é isso? A Rolex, por exemplo, é alta relojoaria? Para mim, não. Para você, não? Para mim, não. Por quê? Para mim, é luxo. Porque... Me conta essa história direito. Você é muito apaixonado no Omega mesmo? Não, mas para mim, Omega também não é alta relojoaria. Não, tá, Omega não é alta relojoaria. Entendi. Tá? Alta relojoaria, para mim, quando ela sai da linha de produção. Quando ela não tem 90% de estampa na sua confecção, que é robotizada. Certo. Alta relojoaria é muita produção manual. Ok. Muita manufatura. Acabamento manual, perlagem, rodas, confecções de platina, muita coisa manual. Então são marcas muito mais antigas, centenárias. Exemplo. Audemars Piguet, Vacheron, Patek. Okay. Então, eu não... Rolex faz 1 milhão de relógios ano, querendo produzir 1 milhão e 200. Eu pego uma Audemars Piguet, fazia 25, agora diz que faz 50 mil relógios. Então, é totalmente diferente. Sim, uma Patek, 50 mil relógios por ano. Eu pego Vacheron, acho que era 25 a 30 mil. Então, a quantidade de produção é totalmente outra. Sim. Eu tenho muito mais acabamento manual, eu tenho muito mais complicação nos meus mecanismos. O que a Rolex tem de complicação hoje? Ela tem o Skydealer, que se girar o bezel em cima e tem o submostrador embaixo ali com os ponteiros, e o Daytona, que é um cronógrafo. Sim. Mas a Rolex não tem mais nada de complicação. A Omega se aventurou numa complicação agora no Moonshine, que é aquele com repetição de minuto, que é uma parceria produzida junto com a Blancpain. Então a Blancpain forneceu o know-how da repetição de minuto e a Omega fez a produção. Enfim, mas não é por isso que eu considero a Omega alta relojoaria. Para mim, a Omega é luxo também. Luxo também. Tá? Então, faz calendário perpétuo, faz complicação, repetição por minuto, sabe? Você tem muita coisa que as marcas do luxo não se aventuram. Falando em luxo, Mauro, qual foi o relógio mais caro que você teve nas suas mãos e assim que você lembra como, sei lá, o ápice do luxo que passou pelas suas mãos ou pela sua assistência? Assim, uma coisa é a gente ter no dia de hoje. Hoje os relógios mais caros que entram são os RMs, são os Richard Mille. Até vi um ali sendo então, consertado. Esses são os relógios de valor agregado, mas ele é principalmente no mercado paralelo, porque zero na boutique ele não é tão caro quanto ele é vendido hoje no mercado secundário. Como assim? Na boutique ele é mais barato mais que no barato. mercado secundário? Sim. Você pega relógios que hoje são 40, 50, 100 mil francos, eles são vendidos por 3 milhões, 4 milhões. Então, 3, 4, 5 vezes a mais do que o valor de lista deles. Como um Patek, pega um Patek, um Nautilus em aço é 40 mil dólares, mas ele é vendido por 100 no mercado paralelo. Olha aí. Então, mas respondendo a tua pergunta, no passado entrou um Audemars Piguet todo em ouro amarelo, cravejado com brilhantes de fábrica, entendeu? Sem ser personalizado. Uau. Então, esse me chamou muita atenção. Entrou dois, um de um cliente final e outro por uma joalheria no Brasil, que foi, assim, me chamou bastante atenção esses dois relógios. Que bacana. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem quantos relógios, Mauro? Uau! Eu vou, não sei, mas a minha coleção hoje deve ter entre 70 e 80 relógios, mais ou menos. Meu Deus. E quais são as marcas? Tem alguma marca assim? A Omega você deve ter o quê? Uns 30? Mais? Sério? Uau. Mas eu acho que... que compõe isso? 90% da minha coleção é Omega. É a minha marca do coração. Mas eu tenho IWC, eu tenho Panerai, eu tenho Vacheron, eu tenho Breguet, eu tenho Patek, tenho Seiko, tenho Swatch. Uau, olha isso. Breitling, TAG. Eu acho que é... já tá bom. É por aí. E os 90% de Omega. Então, Omega você tem todos... Não tenho todos. Mas eu tô focando numa coleção de Speedmaster.
Eu brinco que eu falo que meus filhos depois vão ver o que vão fazer. Eu vou deixar a bomba para eles lá na frente. Resolver depois. Mas eu comecei a focar numa coleção de Speedmaster. Eu adoro Chrono, eu adoro a Omega. Então eu estou tentando, de alguma maneira, fazer uma coleção bem legal de Speed. Falando de coleção, então, quem quer começar no mercado relojoeiro aí, que dica você daria para uma pessoa que está começando ali? Para escolher um relógio, sei lá, atraente, você poderia dizer alguma marca de repente? Vamos lá, começar com R$5.000, sei lá. Você tem muita coisa legal, você tem muita coisa boa. Mas vamos lá. Se eu quero partir para um relógio zero, mecânico, 5.000, Seiko hoje eu acho que é uma super opção para entrada. Oriente, Seiko, aí vamos falar de suíço, teríamos Hamilton, teria o Victorinox, teria Tissotzinho de entrada, então são peças bem legais. Eu posso pegar um quartz, cara, você pode pegar quartz de todas essas marcas e muitas outras ainda. Eu quero começar com um relógio desse valor de 5.000, mas não precisa ser zero. Eu posso ir para um Omega Vintage, por exemplo. Com 5.000 você compra um Omeguinha muito legal. Bacana. Outra dica que eu acho que é preciosa para quem está começando, você falou da Fossil, mas eu acho que tem um olhar para relógios que são relógios. Inicialmente como relógios. O que você acha? Uma dica boa também? Com certeza. Tem muita coisa que é relacionada à marca de outros produtos e que colocam ali, constroem uma reputação relojoeira que não tem. As fashion brands, digamos assim. As fashion brands, exatamente. Então vamos lá. Não desmerecendo ou tirando o mérito desses produtos, mas entre um Emporio Armani ou talvez um Fossil, eu iria para um Seiko, eu iria para um Oriente, que você talvez fosse ter uma Tommy, por exemplo, também que entra nessa mesma linha dos fashion. Em vez de eu ter um relógio fashion de uma marca de roupa, você iria para uma marca relojoeira que tem o mesmo preço, mas é relojoaria tradicional. Exatamente. Né? 75 anos no mercado, como é uma Orient. Por quê? O que eu vou ter de entrega maior qual o meu custo-benefício? A mecânica desse outro lado, tanto se for automático ou se for quartz, a relojoaria tradicional vai te entregar um melhor produto. Com certeza. Aqui é uma marca estampada com um mecanismo bem simples, geralmente. Um mecanismo que lá na China você vai procurar aí em eBay por poucos dólares. E aqui não. Aqui você vai ter um mecanismo legal, que vai ter manutenção e que você vai conseguir ter esse relógio por muito mais tempo. Que tem profissionais cuidando realmente de cada peça, de como, né, faz esse motorzinho funcionar, né? Esse maquinário aí do carro. Exatamente. Que legal. Legal, Mauro. Falando sobre a mão, você movimentou muito a mão, eu fiquei pensando aqui, você põe a mão na massa ainda? Eu vi toda a sua equipe trabalhando, os relojoeiros, né? Uma coisa que me preocupou um pouco é essa questão da relojoaria de passar de pai para filho, né? Que é um profissional realmente escasso hoje no mercado, né? Mas você continua ainda arrumando alguns relógios? Como é que é? O meu tempo hoje ele está muito mais na gestão e na operação. Sim. Do que na banca. A banca, para mim, é o meu hobby. Legal. É o meu lazer. Eu adoro estar na banca. Eu tenho um prazer enorme de pegar uma peça. Eu sou da linha eu sou da old school, então eu gosto de relógio mecânico. Então, eu pegar um relógio de 40, 50 anos, 60 anos, para revisar, ajustar, fazer o relógio funcionar direitinho, quando você termina, você vê a diferença do que estava e o que ficou. Isso me dá uma satisfação enorme. Bacana. Mas hoje eu devo dispor mais ou menos entre 15% e 20% do meu tempo para a banca e o restante está na gestão. É isso aí, mas você tem profissionais competentes, né? Ninguém faz nada grandioso sozinho e com certeza está em boas mãos, né? E meu amigo, falando da Watches and Wonders, que é agora do dia 1º ao dia 7, né, de abril, a gente estará lá, né? Você já tem essa experiência várias vezes e é a primeira vez que eu irei, estou muito feliz com isso. Que legal. O que você espera ver lá ali, né, na Watches and Wonders? O que você acha que vai te impressionar mais? Já tem algum... Assim... Eu não crio expectativas, sabe? Porque eu não sofro por antecedência. Eu sou muito tranquilo nesse ponto.
Eu imagino a relojaria de uma maneira geral muito conservadora. Acho que muito pouca mudança. Até porque se a gente for pensar em nível técnico, você não tem muita margem para novas evoluções ou grandes feitos, tá? Sim. O que a Lang fez há 2 anos de fazer aquele crono onde o ponteiro de segundo ele regressava girando todas as voltas que ele tinha dado no mesmo sentido, isso foi uma grande evolução. Na questão de design ou de modelos e tal, sempre há grande expectativa em cima da Rolex. O que a Rolex vai fazer para o mundo, né? Todo o SWAT Group não está na feira, então a gente não tem essa noção de lançamentos do Omega, Breguet, Longines, Tissot, Mino, então não existe. Então você tem Richemont, você tem algumas marcas independentes, você tem Patek, Rolex e algumas marcas e o LVMH. Então a expectativa é que venha alguma coisa nova, alguma coisa com um design legal. Bacana. Né? Estaremos lá para trazer as novidades, viu, pessoal? MD Timer, se preparem, porque estarei lá em loco, gravando vídeo para vocês, e vai ser muito bom viver essa experiência. Mauro, uma última pergunta aí, só para a gente finalizar esse momento. Você falou que tem 70 relógios aproximadamente, mas existe ainda algum sonho de consumo que você queira para estar na sua coleção? Eu quero um Nautilus da Patek que eu ainda não tenho. Ótimo. Os Patequinhos que eu tenho são vintage, são antigos, mas eu gostaria de contemplar minha coleção com um Nautilus. Isso aí. Pessoal, eu espero que vocês estejam gostando desse programa. Se inscrevam no nosso canal, escreva seu comentário aí, de repente alguma pergunta para o Mauro também, que entende muito dessa parte interna do relógio, né? Não só o que você vê como belo, né? Porque além de ser belo, além da questão do design, que tem toda uma construção da relojoaria, o maquinário seria o mais importante do relógio, né? Tal qual um motor para o carro. O motor, né? Do carro, exatamente. Exatamente. Então, ele tem muita bagagem e é um prazer ter falado contigo nesse programa, meu amigo. Quer deixar algum recado também para os nossos telespectadores aí, para aqueles que estão assistindo ao nosso canal? Felipe, gratidão pelo convite. Foi uma honra estar com você aqui nesse bate-papo maravilhoso. Você que está aí no norte do país, Mato Grosso do Sul, talvez Centro-Oeste até Centro-Oeste, que precise de alguma coisa, a Marcio Design é o nosso parceiro oficial. Então você pode deixar aí em Cuiabá com eles. Cuide do seu relógio, cuide das suas peças. Esse relógio que foi do seu pai, do seu avô, ou que você pensa em deixar para o teu filho, cuida dele, que isso é um legado para a vida, é um legado da humanidade. Então cuide dessas peças que elas são centenárias. E gratidão pelo tempo e pelo convite. Eu que agradeço ter nos recebido aqui, liberado esse espaço para a gente fazer a gravação, conhecido todo esse ambiente profissional. Realmente uma honra estar contigo e espero que vocês tenham gostado de mais um MD Time e que a gente se veja no próximo. Agradeço por vocês também terem dedicado um pouco do seu tempo a nos assistir, a escutar um pouco da história do Mauro e tudo que ele entende sobre relojoaria. E afinal, como eu sempre falo, obrigado pelo seu tempo, porque o seu tempo é precioso. E até o próximo MD Time.